Olá, esse aqui é uma resolução da prova de conhecimentos gerais da Marinha, da prova do ano 2017, né, para conhecimentos gerais para engenharia. Essa é uma resolução que nós estamos fazendo para o YouTube, essa plataforma. Como sempre, né, aliás, como sempre não, desde o ano passado, a Marinha adotou um novo formato, em que a prova consiste em uma resolução de uma prova múltipla escolha de matemática e física, e uma resolução e uma redação, que também vai ser escrita no mesmo período, né? Os participantes que tiverem a nota mínima de 5 pontos, não forem eliminados, né, vão ser chamados para a segunda fase. Todos os outros candidatos eliminados não vão ser chamados, não vão nem ser chamados para realizar a prova de segunda fase, a prova de conhecimentos específicos, né? Eles mudaram esse formato no ano passado. Antigamente era um fim de semana único, em que você resolvia as provas, e a prova da primeira fase um dia e a prova da segunda fase no outro. E esse ano tem aparentemente vai apresentar a mesma configuração, né? Então vamos lá, resolvendo essa prova. Questão número 1, sabe-se que a função f de r em r é derivável e que f de 0 é igual a ln de π. Nessas condições, g de x é igual a seno de f de x, seno de e elevado a f de x, e g', né, a derivada em x de g é igual a π. Qual é o valor de f' de 0? Aparentemente, essa questão ela dá poucos recursos para resolver, mas uma pessoa que tiver o conhecimento da regra da cadeia, né, vai resolver essa questão simplesmente fazendo o único passo que ele pode possivelmente pensar em fazer, que é calcular a função g' de x, né? Então, fazendo a derivada, né, de g' de x, tem que fazer uma mudança de base, e mais uma vez, né, porque a derivada de seno, se voltarmos aqui, a derivada de seno de e elevado a f de x em dx, não existe um resultado fácil para ele, né? Não é uma tabela, não é tabelado. Então, se mudarmos a base para e elevado a f de x, a primeira derivada surge uma solução. Mas o segundo elemento que a gente cria, ele acaba não tendo solução. Mas, mais uma vez, a gente faz a regra da cadeia de novo, né? A gente muda a base, né, de derivação, e dessa vez a gente obtém, né, um valor mais conhecido, um valor que a gente consegue derivar de novo, e por coincidência a gente acaba caindo exatamente na pergunta que foi feita na questão, né? Então, embora nós não podemos dizer qual que é o valor de df de x, ou f' de x, se preferir, f' de 0, a gente pode resolver esse valor e simplesmente substituindo, né? E encontrar o valor para a questão. No caso, note que a gente não sabe quanto que é f de x direito. A verdade é essa. Se perguntassem, por exemplo, f' de 1, nós saberíamos, mas é uma questão bem para verificar o domínio que a pessoa tem sobre a derivada e as suas técnicas de derivação, né? Então, se a gente prossegue aqui, a gente tem que a derivada de seno de e elevado a f de x com relação a e elevado a f de x é cosseno de e elevado a f de x. A derivada de e elevado a f de x com relação a f de x é igual a e elevado a f de x. E a derivada de f de x em x é f' de x.
Se a gente substituir g de linha, se substituir x igual a zero, e a gente utilizar a informação que a gente tem, que g de linha de x é π, e f de zero é ln de π, a gente vai substituir, então vai ter e elevado a ln de π vezes cosseno de e elevado a ln de π, ou, se preferir, cosseno de π, né, se você já fizer a operação de potência dentro do cosseno, cancelam-se os π's dos dois lados da equação, o menos 1 também passa passado para o outro lado, então chega-se ao resultado que f de linha de zero é igual a menos 1, alternativa B. Seja uma função r² em R, uma função derivável tal que f de xy é igual a f de yx para todos os x e y pertencentes a R². Se o gradiente de f de 1 e f12 é igual a 3 menos 1, então o gradiente de f21 é igual a... Bom, é uma questão consideravelmente complicada para mim de visualizar, na minha opinião, né? Porque aqui ele dá um simples... A gente só obteve que a equação ela possui um eixo de simetria, né? Se fizermos o desenho da curva de nível, né, dessa função, é uma função, né, tridimensional para você poder representar ela, então seria possível fazer uma curva de nível, é uma superfície, né, a função, a gente obteria que ele tem uma certa simetria, né, no eixo dele. Ela tem uma simetria no eixo, na reta y, é igual a x. Tá? Então, mais uma vez, pode ser que muitas pessoas achem que é mais fácil utilizar essa informação e fazer algebricamente essa solução. Mas se você tiver uma certa paciência e às vezes a paciência de fazer um exemplar, por exemplo, como esse que eu fiz aqui, você vai obter um resultado que pode ser mais rápido, né? Uma questão como essa. Bom, o desenho que eu fiz aqui é mais simplesmente para exemplificar, né? Mostrar isso aqui de forma visível, o que seria um exemplar de uma curva, o que essa função poderia dar, né? Esse aqui é um exemplar de uma função uma curva de nível, né, de uma função, não necessariamente f de x, mas como poderia ser, né? Se a curva vermelha existe, então necessariamente para que se for feita uma curva de nível no vermelho, na linha vermelha, necessariamente você tem que fazer uma curva de nível na linha azul, né? Mostrando que todos eles têm o resultado de f de x, y. Pois bem, o que você nota com esse desenho aqui é que essa curva ela tem uma simetria no eixo x igual a y, né, 45 graus. E o que isso implica? Bom, a forma que eu resolvi da forma mais rápida, né, sem recorrer a métodos algébricos, seria simplesmente que x e y, se eu trocar as posições deles, não afeta em nada o resultado. Então, se for parar para pensar do método algébrico, você tem que parar para pensar que ela tem a derivada integral, né, nessa curva, ela tem que ser, se você obedecer ela vai continuar constante, né? Ela vai ter que se inverter os eixos x e y, eles ficam iguais. Então, se eu rotacionar esse desenho
em 180 graus sobre o eixo de simetria, ele vai continuar exatamente a mesma curva. Então, é simplesmente que... e o que seria rotacionar no eixo de simetria? Seria inverter todas as funções dele, né? O que é x agora é em y, ou seja, os componentes no i chapéu seriam agora no j chapéu. E as componentes no j chapéu agora seriam no i chapéu. Ocorreu um erro de digitação aqui. Esse aqui não é j, isso aqui é i. Não é j, ok? O que acontece, então, é que seria o equivalente a eu inverter as posições do gradiente. Então, no caso, ele deu que f de 1, 2 é igual a 3 menos 1. Então, a função de 2, 1 seria menos 1, 3. Certo? Porque ele tem essa inversão, ele tem o mesmo comportamento, mesmo eu invertendo substituindo J por I e I por J. Esse daí é o jeito rápido, né? Que se você, com o tempo precioso que você tem na prova, você pode responder essa questão rapidamente. Mas também com métodos mais algébricos, utilizando gradiente e essa informação, também dá para fazer. Mas, mais uma vez, ainda é uma questão que requer uma abstração, certo? Considere a tabela a seguir. xi menos 1, 0, 1, 2, yi igual a menos 3, menos 0,9, 1, 1 e 2,9, né? 1,1 e 2,9. Assinale a opção que apresenta a equação da reta que melhor aproxima, pelo método dos mínimos quadrados, a tabela acima. Pois bem, essa era uma questão que justamente houve uma mudança, inclusive no cronograma, né? No ano de 2017, eles fizeram uma retificação no edital, em que eles permitiam que o candidato trouxesse uma calculadora comum, uma calculadora de 4 operações. O edital, no dia em que esse vídeo está sendo gravado, ele ainda não foi lançado, então não posso dizer nada, mas para todos os candidatos é bom ficar bastante à parte, né, de como que o edital anda, porque ele pode não permitir. Até o ano de 2017 não podia levar a calculadora na primeira fase, mas agora, de repente, a última edição do edital, eles disseram que o material permitido na prova era a calculadora. E a calculadora é justamente para essa questão, porque era uma questão que existe, vamos dizer, ia consumir do candidato, um candidato que soubesse resolver ela, ou seja, aplicar o método dos mínimos quadrados, eles teriam perdido muito tempo ainda realizando contas de operações básicas. Então, eles permitiram, né? Basicamente, o método dos mínimos quadrados requer que você reduza essa função em uma reta, que chamamos aqui de alfa mais beta-x, e tal que o beta é calculado como somatório, o alfa e o beta são calculados dessa forma, né? Tal que y barra, né, y e x barra, como mostrado aqui no alfa e no beta, aqui no beta x barra e y x barra, é o valor médio de todos os valores adquiridos, né, todas as amostras que você tem. E o beta aqui, no caso, é o somatório de todos os produtos de x menos a média de x vezes y correspondente menos a média de y dividido por x menos a média de x ao quadrado. Né? Então, era uma questão aí que era só basicamente resolver a questão, as contas aqui. Né? A gente obtém que a média de x é meio e a média de y é 0,025. Essa aqui é a conta para encontrar beta. Né? Substituindo x menos x barra, média de x, né? Então vai ser 1 menos 0,5, que é
menos 1,5, menos 3, menos 0,025, que é menos 3,025, e assim por diante, em todos os pontos. E embaixo ainda também tem a questão dos quadrados ainda resolvendo. Então, sem uma calculadora, essa é uma questão que poderia demorar só pela questão das contas, né? Mas era tão simples quanto isso. Se substituir esse 0,97 obtido aqui no beta na questão para encontrar o alfa, a gente tem que é menos 0,96. Então, a gente já obteve a alternativa correta, a alternativa A, né, que responde a questão, e vê que ela não era uma questão que ela não permitia que você, muitas vezes a Marinha ela tem questões que permitem que você utilize métodos não convencionais para resolver. Então, com a questão anterior, a questão número 2, em que eu utilizei a simetria e a questão de curvas de nível e poder inverter, simplesmente poder inverter, espelhar a função em x e y, sobre x igual a y, né? É um método totalmente não convencional, não formal, para resolver, mas que só mostra métodos que pessoas que têm algum outro conhecimento podem utilizar para estar eventualmente ganhando tempo, resolvendo questões que para essa pessoa pode às vezes não ser necessário fazer do método mais longo. Aqui não existia como, você vê as alternativas, era uma questão realmente que tinha que saber. Todos eles, nenhuma dessas questões, nenhuma das alternativas mostra qualquer tipo de, primeiro, discrepância numérica. Todos eles são equações que mostram números. Se você substituir menos 1, 0, 1 e 2, você vai obter números totalmente plausíveis de serem pertencentes a essa aproximação de reta. E, ao mesmo tempo, não tem, por exemplo, se o x fosse negativo em alguma delas, o coeficiente linear, né, o coeficiente em x fosse negativo em qualquer uma dessas alternativas, um candidato que tem uma consciência de como observar, mas não tem uma calculadora, ou então não lembra exatamente como faz, mas sabe qual que é o resultado, vai dar um alfa mais um beta x, esse candidato não vai ter nenhum recurso para tentar acertar por eliminação ou obter qualquer tipo de resultado aproximado. Questão número 4. Divergente do campo, f de x e y é igual a x quadrado mais lambda seno de x mais y quadrado mais cosseno de y mais e z quadrado mais xz. E em 0,0 é 1. Sendo assim, qual é o valor de lambda? Bom, aqui era simplesmente a aplicação da operação de divergente. Um segundo. A operação de divergente, que é simplesmente realizar ela e encontrar o valor de lambda nesse meio todo, né? Lembrando, né, todas as vezes, todos os anos cai ou para realizar laplaciano, ou divergente, ou gradiente, ou alguma coisa de funções tridimensionais, né? Então, é sempre bom estar sempre bem à parte do que acontece aqui. Então, aqui era simplesmente aplicação do divergente. Isso já vai igualar a zero. Isso daria informações o suficiente para você resolver essa questão, né? Então, a gente tem aqui, fazendo a derivada parcial em x, y e z, né, de todos os elementos de f, e a gente obtém, né, uma equação assim: 2x mais lambda cosseno de x mais y, mais 2y seno de y mais z, mais 2z, mais x igual a 1. Né? Se substituirmos todos os elementos por zero, temos 2x, né? Deixa eu colocar o marca-texto. Temos que 2x é igual a 2x vai virar 2 vezes 0, então é 0, mais cosseno de 0 mais 0, ou seja, cosseno de 0, ou, em poucas palavras, 1,
mais 2 vezes zero, que é zero, mais seno de zero, que também é zero, mais 2 vezes zero, mais zero. Né? No caso aqui, somente foi feita a derivada parcial de todos os elementos. Então, no caso aqui, e somando todas elas, né? Que é basicamente a operação de divergente. Então, temos que x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado em x vai ser 2x, mais a derivada de lambda mais seno de x mais y em x, que também vai dar lambda de... Isso aqui vai dar exatamente, né? Cosseno de x mais y. É igualzinho, a derivada em x de x mais y é igualzinho à derivada de seno de x, né? Em vez de somando ou sem somar. Né? No caso, basicamente lembrar que o y aqui ele é tratado como um valor constante. Né? Ele é tratado como se fosse colocado, por exemplo, π nesse seno, seria exatamente a mesma coisa. Você não espera que tenha uma mudança, né? Quando faz a derivada parcial. Mas a derivada em y de y ao quadrado, que é 2y, mais a derivada de cosseno y mais e, que é seno de y mais e. E depois, no último elemento, temos a derivada em z de z ao quadrado, mais a derivada de xz. Né? Realizando todos esses valores, substituindo por zero todos os x, y e z, obtém-se que lambda é igual a 1. Ok? Questão número 5. Considere a função f de x é igual à integral de x quadrado menos x mais 1. Certo? Vezes seno de t dt. Então, f' de x é igual. Ora, essa questão envolve que o candidato faça primeiro a integral em t e depois a derivada em x. Simples assim. Então, se a gente fazer essa integral, vai ser a integral de seno é menos cosseno. Então, vai ser se a gente substituindo já os valores dos limites de integração, menos cosseno. Aqui tem um pequeno erro de digitação. Na verdade, é mais cosseno de zero aqui. Mas ele é independente. Mesmo se aqui não existe... É mais cosseno de zero. Mas isso aqui não afeta em nada esse erro, mesmo tendo um erro aqui na hora da integração, ele não afeta em nada, porque depois esse cosseno de zero vira um valor constante, e quando a gente deriva valores constantes, eles vão a zero. Então eles não têm nenhuma operação, nenhum problema na resolução aqui. Mas é bom lembrar, às vezes pode ter, dependendo da operação que você está fazendo. Mas tem aqui, né? Que é basicamente a função f do valor final menos do limite superior menos a integral de f do limite inferior. Então, passando aqui para a próxima etapa, simplesmente aqui ainda não foi corrigido aqui, esse valor mais 1 persistiu, mas mais uma vez, agora nesse exato momento, depois que eu substituo esses valores, eu já derivo eles. A derivada de 1 é zero, então ele vai embora, aqui está menos 1, mas era para ser mais 1. E aqui a gente tem que realizar exatamente a mesma operação que foi feita na primeira questão, né? A questão que ele tinha que resolver aqui as derivadas e tinha que mudar a base da derivação diversas vezes. Aqui, no caso dessa questão, é exatamente a mesma coisa. Né? Ele cabe a mesma coisa. Você tem que fazer a derivada de x quadrado menos x mais 1 vezes a derivada de cosseno de x ao quadrado menos x mais 1. Exatamente a mesma operação que já foi feita. E esse aqui é o resultado final. Né? A alternativa aqui, no caso, é a letra I. Certo?
A questão número 6, o volume do sólido S em XYZ pertencente a R quadrado, tal que os limites de x está entre 0 e 1, os limites de y em 0 e π, e os limites de z entre 0 e x seno de y vezes e elevado a x mais cosseno de y é igual a. Pois bem, essa aqui era uma questão que ela tem, o único propósito dela é fazer o candidato lembrar a questão da integração por partes, né? E se você souber realizar essa operação, ela é super simples. Ele simplesmente é a integral do valor 1 vezes dz dy dx, né? E é todos os coeficientes aqui. Se a gente realizar primeiro a integral em y, né, a gente vai obter, né, integrando, considerando x uma constante mais uma vez, né, quando se faz a operação em x, y, z separadamente integral, a gente obtém esses resultados. Se a gente resolver primeiro em y, a gente obtém que essa integral vai ser, depois das duas primeiras partes de integração, né, a gente vai obter que o primeiro problema real da questão, né? O quanto que é a integral de 0 a 1 de menos x vezes e elevado a x vezes e menos e elevado a menos 1. Esse e vezes e elevado a menos 1 é uma constante, então, na verdade, o problema jaz na hora de resolver esse pequeno elemento aqui da equação. Como resolver, então? Bom, no caso, o candidato só precisava lembrar da integração por partes. Se você realizar essa operação de integração por partes, né, você vai obter este valor aqui. No caso, a integração por partes, o resultado vai ser, você separa a função em duas funções, em que um deles vai ser o produto dessas duas funções, o resultado, né, dessa integração vai ser o produto dessas duas funções, menos a integração dentro dos limites de uma função vezes o d da outra função. No caso, é o próprio x, então ficou e elevado a x dx. Mas se fosse, por exemplo, x ao quadrado, poderia ser muito bem que essa função fosse e elevado a x vezes dx ao quadrado, que remete a vários outros problemas de integração, né? Mas no caso era simplesmente uma equação que resolve-se facilmente utilizando esse método. Quando feita esta operação, nós obtemos que e menos e elevado a menos 1 é igual a x, x vezes e elevado a x menos e elevado a x. E se a gente, dentro dos limites de integração 0 e 1, dentro desses limites, a gente vai obter que este valor é 1, menos 1, aliás, né? Sendo menos 1, a gente obtém um valor elevado e menos e elevado a menos 1. Alternativa A. Mas aqui era uma questão bem direta. Infelizmente, ou o candidato utilizava integração por partes, ou não iria conseguir nenhum tipo de resultado aqui. Os pontos de máximo local de f de x exponencial de menos cosseno de 3x, x pertencendo aos reais. Como resolver? Essa aqui é mais uma questão que eu preferi adotar um método não convencional de resolução. Um candidato poderia muito bem fazer a derivada dos dois pontos, né? Derivada dupla, né? Derivada primeira, derivada segunda, e depois testar a derivada segunda para encontrar o que é pontos de máximos e pontos de mínimos. Mas
como vocês podem ver, a função já na derivada em x, a primeira derivada em x, ela já dá uma função grande por si só. Se eu derivasse a segunda vez em x, ela ia ficar ainda maior. E, mais uma vez, eu sempre foco que quando você está num concurso, você tem tempo para resolver. E o tempo nem sempre é muito, não ajuda muito o candidato. Então, no caso, eu optei por desenhar. Sim. Eu posso estimar mais ou menos onde vai ser os pontos de máximo. Eu já posso, inclusive, fazer um teste orientado da derivada segunda, mesmo se eu não quisesse, se eu quisesse resolver essa questão, né? Porque se a gente igualar a zero, 3 elevado, 3 vezes seno de x e elevado a cosseno de x, a gente vai simplesmente ter que, vamos ter vários k's aqui, né? O k vezes π é igual a 3x. Todos esses valores cabem, né? Porque determina, a expressão só vai dar zero, só vai ser igualada a zero, exclusivamente dependente de seno de 3x. Então, sendo a função seno de 3x o elemento que é determinante, né? No caso, simplesmente você pode simplesmente simplificar. Dividir o 0 dividido por 3, vai continuar sendo 0, e 0 dividido pela expressão e elevado a cosseno de 3x. Bom, é muito perigoso fazer esse cancelamento. Por quê? Se e elevado a cosseno de 3x em algum momento der 0, dá a derivada da a igualdade 0 dividido por 0, que no caso precisaria de um limite para encontrar o verdadeiro valor. Então, é simplesmente necessário testar. E elevado a menos cosseno de 3x dá zero em algum momento? No caso, a resposta é não. Então, não tenho o que temer nesse cancelamento, né? Esse é um método de chegar nessa questão. Bom, sabemos que os pontos de máximo e mínimo, ou seja, em que a derivada é zero, eles vão se dar em, no caso, kπ sobre 3. Se a gente separar ele em duas partes, né, em duas funções, a gente sabe que ela vai ser periódica, e testar elas. No caso, eu separei dessa maneira, mas poderia ser... eu separei simplesmente sabendo que a soma das duas funções aqui, dessas duas partes que eu criei, elas vão dar exatamente kπ sobre 3. Né? Ou eles vão dar no caso aqui, eles vão dar um movimento para a direita, mas eles dão exatamente todos os valores, a função ela é contida dentro da outra. Não importa qual valor que se obtenha. No caso, eu simplesmente fiz o desenho de cosseno elevado e de menos cosseno, né? Quando a gente testa essas funções e vê e sabendo que numa expressão exponencial, quanto maior o valor no numerador, maior vai ser o valor, maior número no expoente, maior vai ser o resultado, né? Os pontos de máximos vão ser obtidos, né, nessa função periódica somente quando for o valor em x igual a o valor de x sendo o máximo. Os valores de x sendo o máximo é sempre 1 das funções. Então, eu simplesmente testei qual deles que vão resultar, qual que é o valor de máximo no cosseno de x e substituir nessa expressão, né? No caso, se você testar, e eles vão se repetir infinitas vezes, né, numa função periódica, eu substituí simplesmente a função, né, os dois valores. Substituir por 2k sobre 3 em um e 2k mais π sobre 3 na outra expressão. Um deles deu e elevado a menos 1 e o outro deu e elevado a 1.
o e elevado a 1 é maior, então essa expressão ela sempre resulta no máximo local. Mais uma vez, isso aqui é um método não convencional. Para mim, sai mais rápido dessa maneira, quando eu faço as derivadas segunda, que no caso a derivada da segunda aqui vai ser a soma de duas expressões para igualar a zero. Pode ser que você demore muito tempo para fazer, ou não seja convencional fazer isso. Às vezes é mais prático e mais rápido que utilize o seu conhecimento de forma geral de funções para resolver as questões. Pois bem, questão número 8. A questão super simples, uma classe A tem 30 estudantes, uma classe B tem 42 estudantes. Na classe A existem 18 moças e 12 rapazes. Sabe-se que a probabilidade de um escolhente escolhido ao acaso na classe A, do sexo feminino, é menor do que na classe B. Então, o número de moças no B é pelo menos. Bom, é uma questão percentual, né? Temos 30 pessoas na classe A e 42 na classe B. A chance de ser uma menina é 18 sobre 30. Então, o número de meninas na classe B tem que ser de forma que 18 sobre 30 é menor do que o valor de meninas sobre 42. Né? Perdão aqui, isso também é mais um erro de digitação. Isso aqui era para ter um 2 aqui. Era para ter um 2 exatamente aqui. Era 18 sobre 30 vezes 42. E M tem que ser maior do que esse valor. Certo? Se for realizada essa conta, no caso você tinha uma calculadora, isso é bem simples, deu que o número de meninas tem que ser maior do que 25,4. Como você não pode ter meia pessoa, devemos arredondar para cima. Note que existe alternativa arredondando para baixo. A pessoa tem que lembrar que, o candidato tem que lembrar que se você arredondar para baixo, o percentual vai dar menor. E só que o percentual tem que dar maior nesse caso. O arredondamento lógico seria arredondar para 25, mas o arredondamento correto nas circunstâncias do enunciado é para cima. E, portanto, a resposta é 26 meninas. Alternativa E. Certo? Ok. Questão número 9. Denote o produto vetorial dos vetores V e W do espaço tridimensional por V xw. E considere que a transformação R quadrado em R quadrado de TU é igual a UX01. Qual a imagem do quadrado que XY0 pertencente a R cubo, tal que X é menor ou igual a 1 e Y é menor ou igual a por T? Bom, no caso, a gente tem uma função e a gente tem uma transformada. A gente simplesmente faz a operação vetorial deles. Né? No caso, o produto tem algumas maneiras de organizar esse produto vetorial. Eu prefiro desta maneira, mas podem ter divergências na questão da montagem dessa matriz. Já vi, simplesmente lembra que você pode deslocar os membros dentro desse produto vetorial. No caso, seria o vetor A, que ele vai ter um elemento AX, AY e AZ, e um vetor B, que vai ter elemento X, BX, BY e BZ. Se a gente realizar o determinante, né, desse produto vetorial, a gente vai obter o resultado, né, dessa operação. No caso, a transformação T é o produto vetorial de um dos pontos por 0,01. Note, é super importante, em produto vetorial, a ordem dos fatores altera o produto. Então, é importante saber onde posicionar cada uma dessas coisas. No caso, se eu colocasse, invertesse a linha BX, BX, BY, BZ com a X, a Y e a Z, o resultado não vai ser necessariamente o mesmo. Né? No caso aqui, o produto vetorial deles vai dar
A transformação é igual a IJK da primeira linha, né, da linha do vetor, que no caso é x, y e 0, e da operação de transformação 001. Se realizarmos essa operação, a gente vai obter que t de Q é igual a y, na região x e menos x na região y. Essa é uma questão aqui que pode ser que não fosse tão simples caso a transformação não fosse linear. Mas, no caso aqui, não tem muitas dúvidas para serem feitas. Você vai substituir as funções. Se nós testarmos, né, a função de limite, né, no caso ele deu aqui todos os limites em x e em y, se a gente substituir os limites de x e y, no caso poderia ser uma função, mas no caso ele deu uma função constante, x igual a 1 e y igual a 1. Se a gente substituir, né, primeiro y igual a 1, a gente vai obter que o domínio em x é limitado entre 0 e 1. Houve também um acidente aqui de digitação, ele continua, esqueci de colocar aqui XY0 dentro deste parênteses aqui, deixe-me colocar então aqui para relembrá-lo. XY0 certo? Pertencente a R cubo, tal que x está entre 0 e 1, e y está entre menos 1 e 0. Né? Se você substituir y igual a 1, você vai, aliás, x igual a 1, você vai ter que o domínio em y vai de menos 1 a 0. Dessa maneira, tem alternativa, é possível encontrar uma alternativa que soluciona a questão. Ok? Questão número 10. Se as equações diferenciais x duas linhas, ou seja, derivada de segunda em y, menos 3 linha, mais 2y, 3y' mais 2y é igual a 0, e y duas linhas mais by é igual a 0, tem uma solução nula em comum, então b é igual a. Pois bem, aqui no caso é uma questão de solução de equações diferenciais. No caso, eu acho que a maneira mais rápida de resolver essa questão era fazendo transformada de Laplace. Certo? Mas, mais uma vez, a transformada de Laplace aqui tem que ser bem orientada. A pessoa tem que ter bastante consciência do que está fazendo, ou pode acabar perdendo mais tempo do que normalmente perderia para resolver a questão. Certo? Então, vamos lá. Se a gente realizar a transformada de Laplace das duas equações diferenciais, a gente vai obter que a Laplace da primeira expressão vai dar y em s vezes s quadrado menos 3s mais 2 igual a um f de s. F de s, por quê? Porque a derivada segunda, quando se faz a transformada de Laplace, vai ser y vezes s ao quadrado menos y, s vezes y linha de 0 mais y de 0, certo? Conforme vai aumentando o grau, você vai jogando, vai obtendo mais valores dessa transformada de y. E normalmente vai dar uma função de menor grau, né? Então, por isso eu chamei de um f de s. Pode ser que não dê, pode ser que dê uma constante, não tem problema, isso é possível. Mas, nessa questão, é irrelevante. A questão é saber e ter em mente que o valor que você quer é justamente este daqui.
é o y aqui, que é f de s sobre s quadrado menos 3s mais 2. Que a gente sabe e afirma que pode ser resumido em frações parciais. Assumimos isso. Senão, não tem como resolver dessa maneira tão simples. Aliás, não, pode ser que não tenha nem solução se isso não for verdade. Mas se não houver nenhuma observação a mais, isso é totalmente possível. Se fizermos a operação de transformada em Laplace, vai obter um outro g de s, de um outro valor, que nós não conhecemos. Eu coloquei aqui, era g. Nossa, vários erros de digitação nessa resolução. G. G de S. Certo? Que também pode ser separado em frações parciais, assim como na primeira expressão. Se o candidato tiver o conhecimento, ele vai entender que essa expressão, quando retornarmos para o domínio no tempo, a gente vai obter duas soluções. A solução, uma delas vai ser e elevado a menos, uma constante K1 vezes e elevado a menos 1 de t, menos t, e o outro vai dar s elevado a menos t, menos 2t. No caso, aqui, essa constante de s, necessariamente, eu errei muitas coisas aqui. Eu, inclusive, perdão, isso aqui, na verdade, vai dar s elevado ao quadrado mais, mais b. Isso aqui é y2 é g de s sobre s ao quadrado mais b. Perdão. Fazendo mais uma vez a separação por frações parciais, como foi feito na primeira, a gente obtém esses dois elementos. E vai ter duas funções. Só que a transformada de 1 sobre s nunca vai se encaixar em nenhuma dos resultados que foram obtidos aqui no primeiro. Certo? Então, o que nós podemos assumir é que só esse elemento, KB, pode possivelmente ocupar o lugar de ser igual a S menos 1 ou S menos 2. Então, B, K beta sobre S mais B tem que ser igual a K1 sobre S menos 1 ou K2 sobre S menos 2. Ou seja, B tem que ser igual a menos 1 ou menos 2. Essa é a maneira que eu resolvi, e como pode ver, ele tem poucas operações. Você também pode resolver a equação diferencial de outra maneira, mas quando se trata de uma equação de segunda ordem, ele já começa cada vez a ficar mais complicado. E como você vê, eu evitei várias coisas. Eu poderia encontrar o K1, eu poderia encontrar o K2, mas aliás, eu não tenho informação suficiente para encontrar K1, nem informações suficientes para encontrar K2, nem K-alfa, nem K-beta. Ele não dá para resolver essa questão e qualquer outra maneira de resolução de equações diferenciais, ele precisaria dar as condições de contorno, que a gente chama, né? A condição final, a condição inicial, qualquer uma dessas, né, serviria para o problema. Mas nós não temos essas condições de contorno, não foi dado nenhuma. Então, eu acho que a única maneira de realmente resolver de forma sólida esse problema seria fazendo por esse mais sólida, mais consistente, seria fazendo dessa maneira. Certo? Aqui temos aqui, né, mais uma etapa, né, da equação. Aqui é a observação dentro exatamente, né? S mais B tem que ser igual a S mais 1 ou S menos 2.
certo? Aqui é uma questão de física, uma bola e conservação, alguma coisa de conservação de energia, porque aqui tem envolvimento já de perda de energia. Né? Uma bola de borracha de massa m igual a 0,4 kg é lançada verticalmente para baixo, com velocidade inicial v0 igual a raiz de 5 metros por segundo, a uma altura de 2,25 metros do chão, e ao chocar-se ao solo, ao se chocar com o solo, a bola perde 20% de sua energia mecânica total e passa a subir, mantendo em um movimento vertical sob ação exclusiva da força-peso, até atingir novamente o solo, quando volta a perder 20% de sua energia e o ciclo recomeça. Bom, se a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a altura máxima que a bola alcança após chocar-se com o solo pela segunda vez? Bom, aqui no caso seria calcular toda a energia cinética e cada vez que você e multiplicar por 80%, né, que é o que resta de energia cinética cada vez que ela quica no chão. Né? Temos aqui a bola, inicialmente a 2 metros e 25 centímetros, 2,25 metros do chão, 25 centímetros, né? E uma velocidade vertical para baixo. A energia mecânica nesse sistema inicialmente só energia potencial gravitacional mais energia cinética, ou seja, mv quadrado da energia cinética sobre 2 e mgh da energia potencial gravitacional. Realizando as contas, né, dessa operação, a gente vai obter que eles têm 10 joules e cada colição dessa bola ela mantém apenas 80% de energia. Então, a primeira vez que... agora tem a questão número 11, né? Que é uma bola de borracha de massa 0,4 kg é lançada verticalmente para baixo, com velocidade inicial de raiz de 5 metros por segundo, a uma altura de 2,25 metros do chão. Ao chocar-se com o solo, a bola perde 20% de sua energia mecânica total e passa a subir. Mantendo-se em um movimento vertical sob ação exclusiva da força-peso até atingir novamente o solo, quando volta a perder 20% de sua energia e o ciclo recomeça. Se a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, qual a altura máxima que a bola alcança após chocar-se com o solo pela segunda vez? Bom, aqui é uma questão simples de conservação de energia, né? Energia mecânica. No caso, a conservação da energia cinética e a conservação da energia potencial gravitacional. Né? Então, vamos lá. Tem aqui, esse aqui é o desenho aqui do problema. É uma bola 2,25 metros por segundo e uma velocidade vertical para baixo de raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, a energia mecânica vai ser energia potencial gravitacional, mais energia cinética. A energia cinética é mv quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional mgh, né? A massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia cinética, a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica, se a gente calcular, inicial é 10 joules. É um problema comum, mais típico, ideal, ele não teria perda de energia. Mas, a cada colisão, ele perde 20% de energia. Ou seja, sobra 80% de energia mecânica a cada colisão. Então, como que vamos resolver isso daqui, né? Cada colisão é 80%, então faz a primeira colisão, 80% de 10, que é 8 joules, e depois mais 0,8%, né, de 80%, né, de 8, que é 6,4, né? 0,8 vezes 0,8 vezes energia mecânica inicial, que é igual a 6,4. Dessa vez, agora, a gente está querendo encontrar a posição, a altura máxima dele, não, ou seja, quando a energia cinética é zero, e toda energia potencial gravitacional é toda a energia do sistema. Então, 6,4 é igual a 0,4 mgh, né? A massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, nesse caso, vai ser 6,4 é igual a 0,4 vezes 10 vezes a altura final. A altura final vai dar 1,6 metros de altura. Né? Essa aqui é a alternativa B. Assinale a afirmação correta.
Em um circuito RL em série, em cada instante, a tensão em cada elemento do circuito é a mesma. Bom, não. Quando ele está em série, a corrente é a mesma, mas a tensão varia em cada, não é constante num circuito RL, sem dependendo do elemento, e a tensão ela é variável durante o circuito. Então, a primeira está errada. Em um circuito RLC em paralelo, a corrente não varia com o tempo. Errado. A corrente varia sim. Só que ela depende, a corrente, no caso do circuito, é a soma do R paralelo com o R paralelo com C. A corrente em R, ela permanece constante, mas a corrente em L e C, elas não são constantes. Por exemplo, a corrente no capacitor, no início, ela tende ao infinito para carregar o capacitor, enquanto no indutor, a corrente é zero. Ele tende, o indutor ele controla a variação de corrente, enquanto o capacitor controla a variação de tensão. E no final, depois de um tempo, quando passar o estado estacionário, o estado transitório, o capacitor vai estar carregado com a tensão e a corrente vai ser zero nele, enquanto no indutor vai ser infinito, que o indutor vai parar de ter uma função de controlar a corrente para não variar a tensão. Aliás, vai parar de controlar a tensão para controlar a variação de corrente. Então, nesse caso aqui, também está errado. Essa corrente ela é variável, sim. Em circuito RLC, em paralelo, cada instante, a tensão em cada elemento do circuito é a mesma. Sim, quando eles estão em paralelo, a tensão ela é forçada em cada um dos elementos. Então, no caso, na tensão deles, já que ela permanece constante, né, ela é forçada pela fonte de tensão no circuito ideal. Então, isso aqui é uma alternativa viável, né? Em paralelo, a cada instante a tensão é constante. De forma geral, um circuito em série, você está esperando por uma corrente constante, em paralelo, você está esperando uma tensão constante. Em circuito RLC em paralelo, em cada instante, a corrente em cada elemento do circuito é a mesma. Não, acabamos de discutir que ela varia, que essa corrente varia. E o circuito RLC em série, a tensão não varia com o tempo. Isso também não é verdade. Só se você imaginar um circuito RLC em série e uma tensão constante, né? Se for uma tensão constante, o capacitor ele vai carregar e eventualmente a corrente vai se anular em todo o sistema e toda a tensão a queda de tensão vai se concentrar no capacitor. Então também está errado. A alternativa a alternativa C está correta. O motivo da D e da E são muito similares da B e da A, né? 3 capacitores C1, C2 e C3 de 540 picofarad, estão associados em série. Então, a capacitante equivalente do sistema é igual a... Bom, aqui você pode tentar, caso você não lembre da fórmula, o que é um problema sério, porque, vamos dizer, é uma questão simples, você pode desenvolver a própria questão, né? Você sabe que a corrente é a mesma nos capacitores e você pode encontrar o equivalente fazendo simplesmente o capacitância o quanto que seria um capacitor equivalente para operar em 3 capacitores com as capacitâncias C1, C2 e C3 em série, o que seria o equivalente aí. Né? No caso aqui, eu simplesmente vou aplicar a definição. A capacitância equivalente é C elevado a menos 1 mais C2 elevado a menos 1. Que se você estender, toda essa soma é somada elevada a menos 1. Se você estender essa operação para um outro capacitor, você vai ter que é exatamente a mesma coisa que você somar todos os capacitores em paralelo, o inverso de todos os capacitores em paralelo, e depois levar a menos 1. Né? Se você fizer essa soma, você vai... Esqueci de colocar um menos 1 aqui em cima.
mais uma vez, um pequeno erro de digitação. Cadê? Anotar. Texto. Menos 1 elevado a menos 1, certo? Vai dar 180 picofarad, né? Então, tá aqui, é simples resolução, né? Deixa eu aplicar a fórmula, né? Ou, se quisesse demonstrar também, é possível demonstrar, uma demonstração super rápida também, mas tem aquele problema do tempo, que você tem que resolver tudo isso daí num tempo limitado, e como pode ter visto, tem algumas outras questões que a gente já passou nesse exato mesmo vídeo, que elas não são exatamente muito rápidas de se resolver. Então, é bom ter esse tipo de coisas para ganhar tempo. Um balão de forma esférica, sujeita apenas à força-peso e ao empuxo, sobe verticalmente a partir do solo, com uma aceleração constante, de 2 metros por segundo ao quadrado. A massa do balão é de 36 picologramos, a densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, qual é o raio do balão? Bom, quando a gente está pensando em uma questão de empuxo, a gente tem que pensar que todo o volume o volume que é deslocado do fluido é um volume que vai causar uma força empuxo, similar à gravidade, né? Então, normalmente eu resolvo as questões de empuxo desta maneira. A densidade do balão menos a densidade do ar vezes o volume de gravidade, né? É o mesmo volume, já que o balão está imerso no ar, né? Se você pegar um balão e começar a grande realidade é que nossa atmosfera, na verdade, ela tem uma densidade diferente, variável, né, conforme vai alterando a altitude. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente acende o balão ou quando você coloca um balão de hélio e ele vai começar a subir, ele não sobe infinitamente. Ele sobe até ele chegar uma densidade de ar que é igual à do balão. Então, daí ele não vai mais, ele para ali, porque é o empuxo equipara com a força peso, né? Ele diminui. Então, tendo essa equação, eu sei que a densidade do balão vezes o volume vezes a gravidade. Isso daqui é o próprio peso, né? A densidade do balão vezes o volume é igual é igual à massa do balão. Então, a massa do balão vezes a gravidade, eu vou ter... no caso aqui eu simplifiquei, a verdade é que ainda também tem o próprio balão, que ele tem um peso próprio, além do gás imerso e dentro dele. Mas, numa questão mais complicada, você deveria considerar todos esses valores antes de fazer o empuxo. Mas, já que a massa do balão é sempre constante, então não é necessário. Simplesmente eu coloquei a massa vezes o π vezes a gravidade, menos a densidade do ar, vezes o volume do balão, que eu quero saber, vezes a gravidade, tem que ser igual à aceleração que ele tem para o vetor da aceleração aqui, no caso, né? Se você, por exemplo, está dentro da água, você nota que você afunda mais devagar, ou se até, dependendo da pessoa, até boia, né? A densidade das pessoas é diferente. Mas vai devagar, acelera, parece que você cai mais devagar. E é verdade, na verdade você está tendo um empuxo que está reduzindo a aceleração da gravidade para você. No caso aqui, a aceleração da gravidade é negativa, então dá menos, a massa vezes a aceleração vai dar menos 36 π vezes 2, porque assumindo que a referência é para baixo, né, a referência positiva de queda é para baixo, então, é necessário colocar o vetor negativo da aceleração. Eu realizando essa conta, né, é um algebrismo. No caso aqui, eu sei que o volume do balão, né,
é que eu sei que o volume do balão vai ser, eu fiz alguns cancelamentos já na operação, mas o volume do balão eu ainda tenho que descobrir. 12 vezes o volume do balão é igual a 36π. 36 vezes 12 vezes π. Tá? Então, 12 vezes, quanto que é o raio de um balão esférico? Vai ser 4 sobre 3 πr ao cubo, que é igual a 36 vezes 12 vezes π. Simplificando todas essas contas, eu obtenho que o raio tem que ser igual a 3. Ok? Essa aqui... não, essa aqui é uma questão... é muito parecida com uma outra questão de outro ano que foi anulada. Mas neste ano não houve esse problema de anulação de questões. Acho que teve uma questão anulada, mas ainda não apareceu mais. De qualquer maneira, um ponto material de massa m move-se no plano 0xy, sob ação exclusiva de uma força conservativa cuja energia potencial é U de xy é igual a menos 1 sobre x² mais y² mais 1. No instante t igual a 0, esse posto está na posição 1, 0, com uma velocidade v0 de intensidade 1. Se no instante t maior do que 0, esse ponto material está na circunferência de centro na origem, raio raiz de 3 sobre 3. Qual a intensidade da velocidade nesse instante? Mais uma vez, dessa vez não temos a energia potencial gravitacional, já que ela não está sendo considerada aqui, mas temos uma outra ação de força de campo, que ela também tem uma força, vai ter uma energia potencial associada a essa força conservativa, esse força de campo conservativo. Então, é simplesmente considerar esse U, essa energia potencial U, na conservação da energia mecânica. Então, a gente tem que a energia potencial U em 0,1 mais energia cinética nesse primeiro instante, t igual a 0, é igual à energia cinética que eu quero encontrar no momento final, mais mais a energia potencial de U quando o raio é raiz de 3 sobre 3. Bom, a primeira coisa que eu notei quando eu fiz essa questão pela primeira vez foi que x² mais y². O que é x² mais y²? Bom, isso daqui, para mim, é o cálculo da hipotenusa. E a hipotenusa referenciada no centro é simplesmente o raio centralizado, né? O centro, a distância do ponto até o centro do centro de coordenadas. Então, eu simplesmente modifiquei a notação para ser como menos 1 sobre r² mais 1. Né? Esse é o primeiro passo que eu tive. Por quê? Porque você tem toda uma circunferência equipotencial ao redor do centro. Né? Esse campo conservativo, ele tem linhas, né, equipotenciais. E essas linhas equipotenciais são circunferências. Isso ajuda bastante na resolução. Ou seja, aqui, em poucas palavras, ele começa na posição 1, 0. Se ele estivesse na posição 0, 1, seria a mesma energia potencial, assim como se ele estivesse na posição raiz de 2 sobre 2 e ponto e vírgula raiz de 2 sobre 2. Né? Então, continuando, eu só considero aqui uma conservação de energia. Energia mecânica igual a U mais energia cinética. Então, eu considero que ele tem que ter, esse valor tem que ser constante, né? m1² sobre 2 mais menos 1 sobre 2, né? Esse aqui é o valor que dá se você fizer essa operação no valor inicial. E eu igualo o valor final que eu quero encontrar, né? Menos 1 sobre o raio ao quadrado. A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vai dar 1 sobre 3, mas aqui nessa equação aqui, essa equação aqui, eu simplesmente substituí o de R. 1
menos 1 sobre R ao quadrado. No caso aqui, menos 1 sobre o R ao quadrado, que é a raiz de 3 sobre 3 mais 1. Mais a massa, que eu não conheço, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isolando todos esses valores, o m e os valores constantes, eu obtenho que a velocidade é 2m mais 1 sobre raiz quadrada de 2m mais 1 sobre 2m. Né? Aqui, no caso, eu tenho uma dependência da massa. Quanto maior a massa do objeto, maior vai alterar o valor dessa velocidade. Uma pressão P e temperatura T de N moles de gás ideal realiza uma expansão isotérmica reversível, passando de um volume inicial V1 para um volume final 3V1 sobre 2. Se 2 N moles do mesmo gás a uma pressão P e temperatura T sobre 4 realizam outra expansão isotérmica, passando de um volume inicial VF para um VI para um volume final VF, e o trabalho realizado nas duas transformações foi o mesmo, então o quociente VF sobre VI é igual a. Bom, aqui é simplesmente calcular o trabalho e conhecendo as expansões. Né? A prova da Marinha ela tem uma questão de termodinâmica todos os anos. Né? Então, é tradicional sempre ter uma delas. Então, é bom saber, né? Chegar lá sabendo todas as transformações. Isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática. Todas essas transformações, é muito interessante você saber todas as propriedades dela e, mais importante, como calcular o trabalho, né, em todas essas operações. Algumas delas é super simples, outras não tão simples, outras é muito difícil você realizar a prova dessa transformação durante a prova. Né? Pega a transformação adiabática, é uma transformação de prova. A prova dela é muito extensa, ela não é fácil de se fazer. Então é extremamente aconselhado que você vá para a prova da Marinha sabendo transformações, né, térmicas. Então vamos lá. Sabendo que é uma isotérmica, duas, né, isotérmicas, eu sei que PV é igual a nRT, e teremos duas transformações isotérmicas, uma a T e outra T sobre 4. Numa isotérmica, se não há injeção de gás, e também a idealidade dos gases não é alterado, né? O R nem se existe uma equação que ela considera os gases não ideais, né? É uma equação que fica um pouquinho maior do que simplesmente PV igual a nRT, porque ele considera o volume dos gases, etc. Que ele nesse caso aqui, essa equação só é válida quando existe o espaço entre as moléculas, ele é muito maior a ponto de ser desprezível o espaço dos átomos, ocupados pelos átomos. Né? É uma aproximação bem aceitável isso daqui. Né? Quando você utiliza a equação, vamos dizer, mais completa, você tem coisas muito para você ver uma discrepância realmente muito grande, você precisa colocar coisas do tipo o volume ocupado pelo gás é 50% do volume é ocupado por átomos. E isso é uma condição extremamente radical. É muito difícil você encontrar esse tipo de problema. Ok? Então, vamos lá. nRT igual a constante. Então, se ele é uma constante, eu posso simplesmente isolar. A pressão vai ser igual a nRT sobre o volume. Ou seja, é uma constante sobre o volume. Aqui, fazendo a demonstração, né, da isotérmica, o trabalho vai ser a pressão vezes o volume, integral PdV. Então, o trabalho vai ser igual a constante, uma constante que eu não conheço, vezes a dV sobre V, ou seja, essa constante que é nRT, vezes ln de VF sobre VI. Eu não sei porque eu coloquei constante, porque eu sabia que era nRT todo o tempo, mas eu tô
eu acho que eu coloquei isso aqui porque eu estava lembrando a todo momento que o NRT é um valor que não varia, nenhum deles. Então, é bom lembrar isso. A mesma coisa eu apliquei para o trabalho do segundo, né? Só que no segundo problema, ele não me dá o volume final e o volume inicial. O primeiro ele me deu, né? O trabalho em um vai ser NRT vezes o volume 3 sobre 2 do volume inicial sobre o volume inicial. E isso daqui vai me dar o trabalho da primeira operação, vai ser NRT vezes LN de 3 sobre 2. No trabalho da segunda curva, eu tenho que a temperatura é 1/4, só que eu tenho o dobro de gases. Né? Então é 2N vezes R vezes T sobre 4. Ou 2nRT sobre 4, como eu coloquei aqui. Vezes o Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Que eu não sei, eu quero descobrir. Então eu tenho que trabalho 2, vai ser nRT sobre 2 vezes o Ln de Vf sobre Vi. Bom, nesse caso eu igualo os dois trabalhos, como no enunciado. Então eu tenho que nRT vezes Ln de 3 sobre 2 é igual a nRT sobre 2 vezes Ln de Vf sobre Vi. Se eu cancelar todos esses valores e isolar as constantes, eu tenho que a Ln de Vf sobre Vi é igual a 2 vezes Ln de 3 sobre 2. Bom, se você lembrar que quando você está realizando a operação, é a mesma coisa que multiplicar um logaritmo, é a mesma coisa que elevar o logaritmo ao valor multiplicado, eu tenho que Ln de Vf sobre Vi é igual a 9 sobre 4, ou 2/3 ao quadrado. Tirando os dois LNs, né? Elevando os dois lados a E elevado a Ln de 9/4 e E elevado a Ln de Vf sobre Vi, eu tenho que Vf sobre Vi é 9/4. Né? Tem uma resposta, alguma alternativa relacionada a isso. Uma esfera de um material cujo calor específico é igual a 0,9 calorias por grama grau Celsius, de massa igual a 100 gramas. É aquecido de forma que sua temperatura passe de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Nessas condições, a quantidade de calor recebida pela esfera e a capacidade térmica da esfera são respectivamente. Bom, tem alguns conceitos aqui. Normalmente são conceitos que são bem... as pessoas chegam a ter bastante dessas coisas durante o ensino médio mesmo. Né? Mas muita gente acaba esquecendo. Existem alguns conceitos aqui que calor específico da matéria e o calor específico do corpo, né? Ou, no caso, você vê que ele está associado à massa, a quantidade de calorias necessárias para crescer 1 grau Celsius por grama. E você tem o peso. Então, se eu multiplicar, aqui também pode ser, caso você não lembre, né, dessas fórmulas mais velhas, né, você pode lembrar também da análise dimensional. Você está procurando a resposta já te dá que você está procurando calorias por grama grau Celsius, enquanto você está procurando calorias também. Então, se eu multiplicar a massa do objeto vezes o calor específico da matéria desse objeto, eu vou ter a capacidade térmica dessa esfera, primeiro. Né? Então, 0,09 vezes 100 gramas, eu vou obter 9 gramas grau Celsius. E se eu multiplicar a variação de temperatura, isso é uma coisa importante, não multiplica-se a temperatura, mas a variação que você quer realizar, né, da operação. Você tem que injetar energia para poder receber uma variação de energia. Né? Ou, no caso, dependendo da situação, pode ser que a própria esfera tenha uma energia acumulada e ela transfira para o ambiente até que ela não tenha mais diferença de temperatura e não transmita mais calor. Certo? Então, no caso aqui, a gente tem os valores de capacidade térmica 9
e de quantidade de calor recebida de 180 calorias. É importante, né? Aqui a análise dimensional foi super simples, mas ele poderia ter dificultado simplesmente alterando Celsius para Fahrenheit, grama para quilograma ou caloria para joule. Essa é uma questão que foi anulada, mas ela foi anulada porque acredito que tinha que fazer assumir muitas coisas que não foram dadas no enunciado, né? Então aqui ele fala, um ponto material de massa m move-se no intervalo de tempo I igual a 0 a t, com t maior que 0. No plano vertical xy apenas sobre a ação da força-peso. E sua posição t, x de t e y de t satisfaz y de t é igual a 4 menos xt ao quadrado. Para todo t. Nessas condições, para todo t em I, temos... Bom, aqui ele deveria ter anunciado coisas do tipo a velocidade em x é constante, não existe, ele começa na posição 4, 0. Esse tipo de coisa teria facilitado. Por quê? Eu sei que a ação da gravidade, a altura y vai ser a gravidade sobre 2 vezes t, menos gravidade sobre 2t ao quadrado, considerando o referencial positivo para cima, né? Para cima do Sol, e mais vt, velocidade, vezes o tempo, mais a posição de y0. No caso, ele já me dá que esse valor é 0. O problema é que ele vai ter uma velocidade, se não considerarmos que a posição x é 0, é x0, né? A posição inicial em x é 0, a gente vai encontrar um problema que essa equação pode ser que ele não tenha velocidade, ele necessite de uma velocidade inicial em y. E isso é um problema, porque ele não dá nenhuma desse tipo de informação. Então, a única forma que eu conseguir de obter uma resposta plausível para o problema seria igualar x é igual a uma velocidade vx vezes t mais x0, e igualei o x0 igual a 0. Se eu não tivesse igualado este valor, a expressão x de t elevado ao quadrado ele não daria uma resposta plausível. Né? Mas se eu igualo a 0, eu tenho que x ao quadrado de x ao quadrado de t, ele tem que dar igual à função da gravidade. No caso aqui, igualei o vt, o vy de t, né, igual a 0. E daí eu consigo encontrar uma solução, a igualdade. Né? No caso, a gravidade sobre 2 seria 5t ao quadrado, mais y0, que é 4, igual a vx de t ao quadrado mais 4. Se eu simplifico, né, o problema, eu vou obter que y0 tem que ser 4 e 5t ao quadrado tem que ser v quadrado vezes t ao quadrado. Ou seja, a velocidade em x tem que ser a raiz de 5 vezes t. Esse é o problema. Eu tive que assumir coisas que não é muito... Não é bom, né? O problema é um problema de matemática e física. Você não pode assumir condições que você não tem. Certo? Duas colunas verticais de 1 metro de altura e 10 centímetros de diâmetro estão ligadas por um cano de volume desprezível. Na sua parte inferior, as colunas são preenchidas com o mesmo líquido até 50 centímetros de altura. Qual uma comunicação pelo cano que as liga? Uma placa de diâmetro de 10 centímetros de massa desprezível é apoiada sobre a superfície do líquido de um dos cilindros. E sobre ela é colocado um cubo de massa de 500 gramas. E as alturas das colunas de líquido se alteram até que o sistema fique em equilíbrio. Observa-se que nessa situação, a coluna de líquido abaixo da placa tem 30 centímetros de altura. Suponha que não há atrito entre a placa e a parede da coluna e que nesse mecanismo a placa suportando o cubo continua na superfície do líquido. Nessas condições, a densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico é... Bom, o problema é bem simples, né? Quando você visualiza. Tem dois cilindros, duas alturas, que elas são iguais, de 50 centímetros.
E eles estão conectados por um tubo de volume desprezível embaixo. Quando eu coloco uma massa sobre o cubo, sobre a superfície, né? Um cubo sobre a superfície, ele vai ter um deslocamento de fluido para o outro cilindro. Mas esse cilindro, quanto que ele vai deslocar? É muito simples, até que a coluna, a diferença de altura, né, essa coluna de líquido, tenha massa igual à massa do próprio cubo. E ele dá essa informação, ele fala que ele abaixa de 50 centímetros para 30 centímetros. Ou seja, ele diminui 20 centímetros, deslocando 20 centímetros de fluido para o outro lado. Então a gente tem que, fazendo essa igualdade, a massa, né, o peso dessa coluna tem que ser igual ao peso da massa do cubo. Ou seja, a densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura vezes a secção de área do cilindro tem que ser igual à massa vezes a gravidade. Igualando essa operação, né, tem que a densidade que eu quero descobrir é igual a 40, né, porque agora eu perdi 20 centímetros de fluido de um lado para colocar no outro. Ou seja, se a coluna tem 50 e 50, ele tem que ter, quando eu transmito, né, todo o fluido para o outro lado, eu tenho que 50 centímetros, 30 centímetros de um lado, e o outro tem 30. Aqui, pelo fato dos cilindros terem o mesmo volume, mesma área de secção, aliás, a transmissão é de 1 para 1. Né? Se perde 1 centímetro de um lado, ele ganha centímetro do outro. Mas caso houvesse uma variação, uma diferença no volume, na área de secção de cada um dos cilindros, essa relação não é de 1 para 1. Você tem que igualar o volume transmitido de um cilindro para o outro. Mas aqui eu simplifiquei, eu simplesmente achei que é 70 centímetros de um lado e tem 70 centímetros, né, de altura a coluna de um lado, e o lado com o cubo tem 30 centímetros de altura. Então isso dá uns 40 centímetros de diferença de altura. Então essa é a coluna de fluido que está sendo usada de contrapeso para o bloco. Então eu igualei densidade vezes a gravidade vezes a altura vezes a área de secção, que é πr ao cubo, ou seja, π vezes 5 ao quadrado. Πr ao quadrado, né? Não, πr ao quadrado, que é a área de secção. Né? Ele tem 10 centímetros de diâmetro, então ele tem 5 centímetros de raio. Se eu isolar, eu tenho que a densidade é igual a 0,5 sobre π. Né? Então, tá aqui a alternativa correta é a B. A última questão, a questão de máquina térmica de Carnot, mais uma vez, caindo Física 2, né? Máquinas térmicas, transformações. O rendimento de uma máquina térmica ideal de Carnot, operando entre duas fontes de temperatura, a T quente 187 graus Celsius e a T fria em 67 graus Celsius. É igual a... Muito bem. Você calcular o trabalho de Carnot, como calcular o rendimento de Carnot, é algo que dá para se provar. Mas, mais uma vez, você teria que fazer uma diabática, que essa transformação por si só é uma transformação difícil de se fazer, então eu seria a primeira pessoa a falar memorize como fazer. Mas, mais uma vez, é uma coisa que perde seu tempo, né, para realizar. Então eu falo para sempre memorizar, é super simples a máquina de Carnot. Né? O rendimento da máquina de Carnot é o Q quente menos a fonte fria sobre a fonte quente, a quantidade de energia da fonte quente. Ou que isso pode se resumir em T quente menos T frio sobre T quente. Lembrando que temos que transformar tudo em Kelvin, né? A temperatura, o Kelvin foi justamente criado para esse tipo de cálculo, né? Para considerar que a energia do zero absoluto não tem energia, né? Energia interna nos gases, né? Então é necessário que você faça toda essa operação de T quente menos T frio sobre T quente em Kelvin. No caso que é simplesmente somar 273 graus ao Celsius.
Então, a gente tem que 460 menos 340, né? Sobre 460, isso vai dar 6 sobre 23. Isso dá a alternativa C. Né? Essa que era a última questão da prova, né? Questão número 20. No caso, eles sempre separam bem próximos, né? É difícil eles misturarem as questões de física com as questões de matemática. Aqui, no caso, começamos com as de matemática e depois fomos para as de física. Eles fazem essa separação naturalmente na prova. As versões sempre estão assim, né? Uma versão tem a questão de física primeiro e a outra tem a questão de física primeiro. É natural. É comum fazer isso, mas não é nenhuma regra. Né? Da mesma forma que você está esperando uma distribuição meio que igualitária entre A, B, C, D e E, você também está esperando, mas não é uma realidade, não é necessário que isso seja verdade. Né? Essa que é o fim da resolução da prova, né? Tem algumas observações daquilo que sempre cai, daquilo que é bom saber, daquilo que é complicado, aquilo que vale a pena perder tempo, aquilo que não vale a pena perder tempo. Como sempre, né? Você está esperando que você tenha que realizar, você está esperando que vá ter alguma questão mais difícil, uma questão que você não vá estar tão bem preparado às vezes. Então você tem que ganhar tempo nas que você sabe para você poder trabalhar melhor as questões que você tem dificuldade, né? Então, o fim da resolução é isso, né? Uma boa prova a todos que forem tentar esse ano e nos anos seguintes aí que também podem estar assistindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.